Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 16 de março de 2021, na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Terça-feira, da quarta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes com que pagar, vinde e bebei com alegria. Isaías 55, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o ministério pascal e anunciar ao mundo a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 9 e o 12. Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46, versículos do 2º ao 3º, do 5º ao 6º, 8º ao 9º, refrão é o 8º. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Repitamos: conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó.
Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Repitamos: conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículos do 1 ao 16. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Repitamos: glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salmo 50. Versículos 12 e 14. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, nesse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança leiga da nossa Igreja Católica. Ele é líder da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Queres ser curado? João, capítulo 5, versículos do 1 ao 16. 38 anos de paralisia. Tempo demais. Depois de tanto tempo, corre-se o risco de se acostumar à dor, resignar-se ao mal, desistir da vida. 38 anos de paralisia. Aliás, na mentalidade bíblica, onde o número 40 representa algo completo,
com início, meio e fim, o número 38 pode ser lido como um tempo incompleto. Sim, ainda faltava alguma coisa. Faltava o encontro pessoal com Jesus, que se aproxima da piscina de 5 pórticos, hoje localizada no interior da igreja de Santana, chefiada por padres brancos em Jerusalém, e vê a chocante multidão de doentes, cegos e paralíticos que esperavam pela passagem do anjo de Deus que agitava as águas. Esses encontros, ou melhor, esse encontro, é a oportunidade do homem superar o incompleto, recuperar o sentido da existência com Jesus. Mas é preciso querer. Mais que sentimentos e emoções, é esse núcleo volitivo, bem no âmago da pessoa, que pode mover a paralisia e mobilizar todo o ser. Sem a cooperação da vontade, nem Deus faz milagres em nossa vida. Daí a pergunta de Jesus, que poderia parecer até ofensiva, pois é dirigida a um homem que vivera uma vida inteira na imobilidade, preso ao leito, em tudo dependente da caridade alheia. Na verdade, a pergunta é um aguilhão. Ela vem testar a capacidade de reação do enfermo e como existem paralisias na nossa vida. Há pessoas que dizem, eu sou assim, sempre fizemos deste jeito, não adianta, já desisti, tarde demais. São frases comuns, tantas vezes repetidas, e todas elas apontam para a acomodação com a própria situação. Pior ainda, quando nossas fraquezas e incapacidades nos transformam em vítimas. Aceitar a cura significaria abrir mão de um tratamento especial por parte dos outros, perder atenções e, acima de tudo, reassumir a responsabilidade por nós mesmos. Queres ser curado? A pergunta se dirige também a famílias inteiras que vivem relacionamentos doentios, a comunidades petrificadas em normas e ritos, mas que perderam a vitalidade e o sopro do espírito. Se aceitam a cura de Jesus, podem experimentar a renovação que irá transformá-las em instrumentos de salvação. A Bíblia está cheia de situações aparentemente sem cura, becos sem saída, barreiras que foram demolidas pelo toque divino. Barreiras que foram demolidas pelo toque divino. Sara, estéril, chega a rir. Sara, esposa de Abraão, estéril, chega a rir da possibilidade de ser mãe e terá um filho chamado Isaac, ou seja, o filho de seu riso, o filho do seu riso, é o significado de Isaac. Veja bem. No Evangelho, o paralítico não precisou da água borbulhante para ser curado, bastou a palavra de Jesus: levanta-te e anda. Será que ouviremos a palavra de Jesus? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Dá-me vida, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que o texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, ele é um religioso bem formado, bem espiritualizado, porque é dessa congregação respeitável. Da minha parte, eu tenho um grande respeito por essa congregação do Santíssimo Redentor. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. São eles o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 16 de março é dia de São João de Brebeuf e companheiros. Não sei se a pronúncia do sobrenome é assim, mas eu acho que seja. Brebeuf.
São João de Brebeuf nasceu em 1593 na França. Entrou para a Companhia de Jesus, tornando-se jesuíta no dia em que completava 29 anos. Em 1625, junto com um grupo de missionários, partiu para o Canadá, com a missão de evangelizar os índios algonquinos. Olha, missão digna, hein? Evangelizar os índios. A região dos Grandes Lagos, nos confins entre os Estados Unidos e o Canadá, era habitada no século XVII por tribos peles vermelhas que não conheciam a mensagem do Evangelho. Nossos irmãos enfrentaram as dificuldades próprias da adaptação nas terras diferentes, climas, línguas e principalmente tribos indígenas guerreiras, que faziam da missão um perigo, mas assim mesmo os santos missionários preferiram arriscar a vida por Jesus. João Brebeuf era admirado e respeitado pelos indígenas, batizou cerca de 7.000 índios. Vivia em extrema pobreza, dividindo comida e casa com os índios. Apesar disso, dava testemunho de alegria, de esperança e de paciência cristã, a ponto de os índios dizerem a seu respeito: Jesus voltou. Aprenderam rapidamente a língua indígena, a ponto de escrever para eles uma gramática e livros de catequese. No dia 16 de março de 1649, uma tribo adversária, os iroqueses, invadiu a missão. João foi amarrado num pau e tremendamente torturado, tendo inclusive suas unhas arrancadas. Impressionados com a coragem do missionário, os índios arrancaram-lhe o coração a fim de comê-lo e herdar sua força. Que violência, hein? Puxa vida! Com João de Brebeuf foram martirizados seus 7 companheiros: Isaac Jogues, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João Delalande, Natal Chabanel e Renato Goupil. Reflexão. São João de Brebeuf e seus companheiros podiam ter tido uma vida sem doenças ou atrocidades, mas preferiram doar-se por inteiro à causa da evangelização. Deixaram as comunidades de suas casas e enfrentaram terras desconhecidas em nome da evangelização. Poderíamos até questionar os métodos missionários destes homens, mas sem dúvida a fé que os moveu é inquestionável. Sejamos também nós missionários da verdade e da justiça e coloquemos Jesus Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Oração. Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires santos, João de Brebeuf e companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo. Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, se for para o seu bem, ele providenciará. E Maranata, como dizem os protestantes evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos. É do aramaico de Jesus Cristo. Língua, dialeto de Jesus Cristo, aramaico. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia ele vai voltar e não sabemos quando, por isso temos que estar preparados, nos arrependendo de nossos pecados todos os dias, se quisermos a vida eterna, porque tem gente que aparentemente não deseja a vida eterna. Eu quero, você quer? Então arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, confesse-se ao sacerdote. Eu já fiz a minha confissão nesta quaresma. Você já fez a sua? Vamos fazer isso para
vivermos esse julgamento de Jesus Cristo com tranquilidade, recebendo a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Viveremos como anjos para sempre. Shalom, Shalom Adonai.